Finalmente o encerramento da segunda temporada de uma das melhores séries de todos os tempos. E nem tudo foi explicado, mas tivemos respostas de várias coisas e confirmações de algumas teorias e, claro, abertura para várias outras. Então bora falar sobre o episódio 10 de Ruptura. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e eu não canso de repetir que essa série é fantástica. Gente, possivelmente a gente tá vendo aqui, assistindo uma das melhores séries já criada aí nos últimos anos. Roteiro perfeito, cenários cheio de detalhes. Essa segunda temporada foi incrível. Então já aproveita e deixa teu like aí, sua inscrição, caso ainda não seja inscrito. Me ajuda demais aqui para eu conseguir crescer aqui no YouTube. E aqui eu quero criar uma comunidade onde seja o melhor lugar possível para a gente conversar sobre essas séries incríveis como Ruptura. Eu já te agradeço de coração por toda a ajuda aí, vocês são incríveis, valeu. Bom, mas vamos lá, existem várias coisas aqui pra gente falar, então vamos começar já quente no negócio. Vamos falar sobre o diálogo entre Jaime Egan e Hallie Arr. Essa cena foi continuação direta do último episódio e aqui a gente consegue ver o quão o Jaime Egan é esquisito, cara. Pra começar, ele já fala que não ama a Helena e isso não me espanta nem um pouco, pelo jeito que ele tratava ela e pelo jeito que sempre tratou. Como dissemos aqui em várias vezes, o Jaime deve ter criado ela de uma maneira que a Helena mais era um experimento da Lumon do que sua própria filha. Todo esse fanatismo por Kyr e os objetivos da Lumon fizeram com que a Helena talvez se tornasse essa pessoa. O engraçado é que às vezes eu sinto que a Helena quer fazer o possível e o impossível para agradar o pai e ter algum reconhecimento, mas ela nunca chega a isso. Aliás, o Jaime Egan, além de não amar a filha, parece que ele não confia em absolutamente nada nela. Como por exemplo naquela reunião que ela acabou quase morrendo lá, o pai dela não disse absolutamente nada para ela, mas passou instruções pro Drummond e pra Natalie. Mas tem algumas coisas bem interessantes nesse diálogo que pode ter passado despercebido aí. Primeiro, que Jaime fala que não via mais Kyr em Helena, depois que ela cresceu, né? E depois ele fala que criou outros nas sombras. Esses outros das sombras, ele tá querendo dizer os seus filhos bastardos. No último episódio, a Cobell fingiu que Devon era uma das mulheres que estavam esperando o filho do Jaime. E ele dizendo isso, reforça ainda mais de que ele tem feito isso propositalmente, em prol dos objetivos da Lumon. Ele parou de ver Kyr na Helena e começou a gerar filhos pela cidade. E novamente dá sentido daquela teoria que talvez Mark realmente seja filho de Jaime Egan, conforme eu disse lá na última análise. Agora resta saber o que aconteceu com esses outros bastardos aí do Jaime. O que aconteceu com ele quando o Jaime não viu mais Kyr nesses filhos? Será que ele simplesmente descartou eles? Será que esses filhos bastardos são as pessoas desaparecidas e mortas que Irving tinha nas suas investigações e por isso o Egan pediu para o Burt dar um jeito no Irving? E muito provavelmente o Burt ajudou em todos esses desaparecimentos desses supostos filhos bastardos. Entretanto, existe uma outra teoria que pode nos levar a descobrir um dos motivos do porquê o Jaime Egan começou a ver Kyr na Hallie de fato. E essa é uma especulação que já vem vindo já há algum tempo. A Hallie barra Helena estaria realmente grávida. O Jaime fala para Hallie que vê Kyr dentro dela, o que pode indicar que Jaime já sabia que Hallie barra Helena realmente está grávida. Mas além desse motivo que é puramente especulação, esse outro motivo do porquê Jaime vê Kyr na Hallie pode nos dizer muito quem era Kyr e suas personalidades. Repara bem que Jaime, ao invés de ficar com medo quando a Hallie parte para cima dele, de maneira ameaçadora, para atacá-lo mesmo, ele não fica com medo, ele apenas contempla e diz: aí está, querendo dizer, esse é o Kyr. Quando a gente tem o Miltic e o Kyr dando os parabéns lá pro Mark por ter contemplado o Cold Harbor, o diálogo de Kyr e Miltic é bem intenso.
O Kir se mostra muito provocativo e de certa maneira bem agressivo com o Miltic, ligando o que o Jane Egan disse para Halle e com o robô do Kir. A gente consegue desenhar algumas coisas do Kir aqui. Ele era um sujeito que talvez não controlasse tão bem assim os seus temperamentos. Talvez Kir fosse até esse sujeito totalmente descontrolado, o oposto do que os livros aí, os ensinamentos da Lumon sugerem. Isso é muito legal porque finalmente a gente consegue fazer algum traçado sobre Kir, que até o momento a gente só tinha referências em pinturas e lendas. Mas já aproveitamos, vamos falar do Miltic e do robô Kir. Antes de aprofundar no robô, eu sinto o Miltic cada vez mais de saco cheio de todo esse autoritarismo que existe na Lumon. Claramente na gerência dele ele tenta impor uma relação entre chefe e funcionário que seja o mais saudável possível. E acima de tudo, respeitosa, tanto de funcionário para com o superior, quanto o superior para o funcionário. E aqui no diálogo dos dois a gente tem novamente o Miltic a todo momento sendo desrespeitado várias e várias vezes pelo robô Kir. Basicamente ele faz do Miltic uma tremenda piada ali. E quando o Miltic tá fazendo o seu discurso, o Kir interrompe ele dizendo que ele era prolixo. Para vocês que não sabem, prolixo significa alguém que fala ou escreve demais, que não sabe sintetizar o que quer dizer. E isso é interessante porque é uma das regras que a Lumon tem e uma das reclamações que já fizeram sobre o Miltic. Agora eu não sei vocês, mas esse robô confirma para mim aquela velha teoria de que de alguma forma a consciência de Kir ainda tá presente ali. Ele já faleceu, mas a sua consciência ainda tá viva nesse robô. E Miltic parece saber bem de que ele de fato é Kir. Quando o Miltic dá a retrucada no robô ali, o Kir olha pra ele de uma maneira extremamente ameaçadora e sinistra, né? O que me faz pensar, além de Kir, todos aqueles bonecos que já vimos dentro da Lumon lá na primeira temporada, provavelmente também possuem essa consciência. E parece ser uma consciência bem humana, porque o robô de Kir é capaz de responder, de atacar verbalmente, de criticar e até fazer piada. E também me faz pensar, esse robô Kir pode fazer parte do conselho e ser a pessoa que sempre fica falando diretamente pra Natalie ali, o que faz e tudo mais. Mas galera, vamos falar do núcleo do Mark, porque tem muita coisa legal aqui também. Bom, a Cobell explica pro Marquez que eles precisam salvar a Gemma e para isso ele precisaria seguir o plano ou a Gemma seria morta. No caso, seria acabar o Cold Harbor e ir para aquele elevador no corredor escuro. E a Devon ali explica que salvando a Gemma, eles poderiam finalmente acabar com a Lumon de uma vez por todas. Mas aí vem a parte mais interessante. O Mark questiona, mas o que vai acontecer com a gente? Querendo dizer os internos do Andar da Ruptura. Bom, e é aqui que esse núcleo do Mark começa a criar várias camadas que explicam bem o porquê que essa série, cara, é tão fenomenal. A gente tem finalmente o diálogo de Mark externo com o Mark S, o interno. O Mark externo começa falando que precisa salvar a esposa, que precisa da ajuda dele, mas o Mark interno quer saber como isso funcionaria. E aqui começa uma disputa de qual vida vale mais. O externo vale mais do que o interno? O que é mais justo nisso? Dá para saber isso? Dá para como calcular isso? Obviamente que não. Você percebe que os argumentos de ambos os lados são bem válidos. E o porquê são válidos? Por causa do amor. O externo quer a ajuda do interno para salvar a amada esposa e voltar a ter uma vida feliz com ela. Retomar o casamento de 4 anos e finalmente acabar com a Lumon por fazer da vida dos internos um pesadelo. Pesadelo? Será? O Mark interno corrige o externo falando que pesadelo não é bem a palavra. Do ponto de vista do Mark externo, viver dentro de um andar de um prédio a vida toda é ser refém, é não ter uma vida. Porém, para o Mark interno, não parece ser uma vida tão ruim assim. Por quê? Porque Mark interno também ama alguém lá dentro. E os momentos que Mark S viveu com a Halle lá dentro do andar, o sentimento que ele sente por Halle são coisas extremamente preciosas para o Mark interno. Do ponto de vista do interno,
ele não conhece a dimensão do mundo, ele não tem essa noção de grandeza. Então, para ele viver naquele andar, tá tudo bem, desde que o amor da vida dele esteja ali também, que é a Halle. Pro ponto de vista do interno, aquilo é a vida dele. Existe uma frase do Mark interno que, cara, é muito mais profunda do que qualquer pessoa aí pode imaginar. E humaniza demais o Mark S. De uma maneira, assim, gigante, cara. Que depois ele corrigiu o Mark externo, falando ali que o pesadelo não era bem a palavra certa. Ele fala assim, porque a gente acha meios de fazer a coisa dar certo. Cara, isso aqui é um baita argumento, velho. Quem de nós, seres humanos, aliás, qualquer ser vivo nessa terra, não tentamos fazer a coisa dar certo? Quem de nós não fica pensando ali uma maneira pra gente melhorar a nossa qualidade de vida dentro do que é possível pra nós? Por mais que você aí esteja passando um certo problema ou uma dificuldade, você vai tentar de alguma forma se adequar e dentro do seu cenário ter uma vida da melhor forma possível. O Mark interno não conhece o mundo externo, mas ele conhece o mundo. O mundo dele é o andar dentro da ruptura. Ele consegue viver essa vida e ele está disposto a viver essa vida que pro externo parece pequeno, mas pro interno não. Ainda mais porque o interno tem o amor lá dentro daquele mundinho pequeno. Vocês conseguem entender? E aí, qual amor vale mais? O amor do Mark com a Gemma vale mais do que o amor do Mark S com a Halle? Como que a gente mede isso? Não tem como comparar. Olha só essa complexidade incrível. Do mesmo jeito que o externo tem o direito de viver uma vida com a mulher que ama, o interno também tem esse direito. Muito legal isso, cara. E por causa dos sentimentos, principalmente da paixão envolvida nessa confusão entre externos e internos, agora faz todo sentido o porquê a Lumon evitava dar oportunidades para que os internos se sentissem pessoas. Dá pra entender o porquê a Lumon acabou demitindo ou aposentou o Burt, depois que ele começou ali a se relacionar com o Irving dentro do andar da ruptura. Porque esse sentimento é forte e humaniza a pessoa. E isso pode gerar problemas pra Lumon, como gerou no caso do Burt e do Irving. O Irving perdeu o controle e quase matou a afogada a Helena, que é CEO da Lumon, por causa do Burt. Você agora também consegue entender o porquê a Miss Huang, no episódio lá do funeral do Irving, criticou o Milchick por deixar fazer o funeral, porque só iria humanizar mais ainda os internos, e isso poderia trazer problemas para Lumon. Outra coisa legal de se ver também é o Mark Stern dizendo que a reintegração seria a solução dos problemas dos dois ali. Eles se uniriam em um, ou seja, o interno não sumiria. Problema resolvido, certo? O Mark interno então começa a questionar como que isso iria funcionar e chega à conclusão de que, como o externo tem mais tempo de vida, depois dessa união das duas personas, eles iriam acabar se comportando mais pro lado do Mark externo do que o interno. Mas o interno não quer se comportar como externo. O interno quer ser interno. Ele tem esse direito de ser ele. Ora, se o externo criou o interno, o Mark interno tem direito de fazer o que ele quiser. Olha o nível dessa complexidade desse roteiro, desse último episódio de Ruptura, cara. Meu amigo, não é possível que eu tô sendo só um fanboy dessa série. É muito detalhe, é muita camada que existe aqui. Bom, e finalmente temos a Cobell explicando o que de fato é o trabalho de refinamento de dados. Aqueles números na tela são dados dos temperamentos da Gemma, e que cada arquivo que Mark terminou foi igual à criação de uma nova interna para Gemma, e o último é Cold Harbor. Bom, ao meu entender aqui, a interna do Cold Harbor seria a mais importante, porque como já falamos aqui, a Lumon, ao meu ver, tá tentando fazer com que o processo de ruptura não apenas faça você separar as memórias do externo para o interno, mas tudo que o seu interno sente ou sentiu, o objetivo é fazer com que os internos passem pelas situações chatas, incômodas, e o externo viva uma vida sempre feliz, sem precisar se preocupar com as coisas chatas como dor, medo ou qualquer coisa assim. E no teste da Gemma, na sala do Cold Harbor, era desmontar o berço.
esse berço era o mesmo berço que o Mark estava tentando montar quando eles estavam juntos. Ou seja, esse berço é o símbolo da dor mais absurda que a Gemma já sentiu, que é a perda do filho dela com o Mark, o seu casamento ruindo por causa disso e o seu acidente que acabou gerando sua suposta morte. Se as barreiras da ruptura conseguem bloquear essas sensações tão fortes, então essa interna da Gemma seria realmente o objetivo da Lumos. Ela não sentiria nada do externo dela. E pelo jeito estava funcionando, porque em nenhum momento ela sentiu absolutamente nada. Aliás, eu acho que ela também nem sentiu nada quando o Mark chegou ali na sala para ajudar ela. Mas uma coisa muito curiosa é quando eles estão fugindo do Dr. Mauler e ele grita para Gemma: "Você vai matar todos eles". Isso é muito curioso. Será que ele tá falando sobre as internas da Gemma? Porque sem ela na Lumos, as internas nunca mais existiriam, né? Sobre também o lance do cabrito aqui novamente aparecendo, sinceramente, eu não sei muito bem o que pensar. Eu tô jogando bem limpo. Eu pretendo analisar e fazer um vídeo depois sobre isso, pra teorizar certas coisas. Enfim, turma, temporada 10 de 10, cara. Um espetáculo. Tanto a temporada 1 quanto a segunda temporada de Ruptura. É um show de cuidado pra entreter os fãs. É uma aula de como fazer uma pessoa não desgrudar e nem piscar assistindo a série. Foi incrível acompanhar mais essa temporada e tomara que a próxima não demore pra sair. É isso aí, galera, mais um vídeo aqui de Ruptura e dessa vez, infelizmente, o último episódio da segunda temporada de Ruptura. Que série incrível! Já deixa nos comentários o que você achou dessa análise, eu perdi alguma coisa, vamos teorizar nos comentários, galera! Vamos junto aqui nessa série incrível. Se você ainda não deu o like, a sua inscrição, porra, dá essa força pra gente, a gente precisa muito demais mesmo, vai ser top demais ter mais você aqui para teorizar essas loucuras aqui. Aqui em cima já vai estar passando mais 2 vidinhos e caso você quiser, clica neles, vai ajudar pra caramba o canal também. Agradeço de coração todos vocês aí, eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!